Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Aqui é o professor Guilherme, novamente. Nós estamos aqui hoje para tratar de um assunto muito importante, que é uma continuidade da aplicação do estudo de lentes, agora na construção de instrumentos ópticos. Legal? Os instrumentos, eles são divididos quanto à sua finalidade, tá? Então, nós temos uma divisão de instrumentos de projeção e instrumentos de observação. Tá joia? Então, vamos falar dessa primeira, que seriam os instrumentos de projeção. Muito bem. Pessoal, instrumentos de projeção, como o próprio nome diz, são aqueles em que a imagem vai ser projetada sobre uma tela, tá certo? Então, dessa maneira, nós temos várias situações no cotidiano, né? Então, nós podemos citar aqui, como exemplo, aqueles instrumentos em que as imagens finais serão... Pensa aí você. Se nós estamos falando de um instrumento de projeção, nós vamos ter uma imagem projetada sobre uma tela. Qual a natureza dessa imagem? Qual característica essa imagem precisa ter para você ter um instrumento de projeção? As imagens finais são o quê? Isso aí, são imagens reais. Tá joia? Então, imagens finais são reais, para que elas possam ser projetadas sobre essa tela. Tá legal? Muito bem. Então, as imagens finais sendo reais, nós podemos citar, então, vários instrumentos. Então, nós podemos pensar no projetor. E aí, aqui, quando nós falamos projetor, você pode pensar no projetor de slide, você pode pensar no projetor de cinema, né? Quando você está assistindo um filme lá numa sala de cinema, a máquina lá atrás está projetando a imagem lá na tela em que nós estamos vendo o filme. Então, todo tipo de projetor, tá? Projetor de slide, projetor de cinema, todos têm um funcionamento semelhante, tá legal? Nós podemos pensar também na máquina fotográfica, né? Que nós chamamos de câmera ou câmara fotográfica. Bom, eu vou deixar esses dois como os principais e agora nós vamos lembrar da nossa aula de formação de imagem em lentes. Quando nós estudamos lentes esféricas, nós estudamos dois tipos de lentes. Estudamos a lente convergente e a lente divergente. A lente convergente era a mais versátil com relação à formação das imagens. Ela tinha tanto imagens reais como imagens virtuais. Mas imagem virtual só era um tipo. Vamos pensar nesse momento nas imagens reais, que é o que nós estamos discutindo aqui, tá? Então, se você pensar na primeira imagem real que foi formada, essa imagem era quando o objeto estava bem distante da lente, né? Lá atrás do anteprincipal objeto, tá certo? E aí, então, nós tínhamos uma imagem real, invertida e menor, tá? Então, o primeiro desenho que nós fizemos na construção de imagem de lente convergente é o desenho que aparece aqui na câmara fotográfica, que é o mesmo desenho que nós utilizamos para a formação de imagem no olho humano. Então, quando você pensa na formação de imagem nos nossos olhos, você tem um objeto distante, o cristalino projeta a imagem lá sobre a retina, só que para essa imagem ficar projetada sobre a retina, ela tem que ser uma imagem bem pequenininha, real, invertida e menor. Né? Então, algumas pessoas pensam, mas a gente vê tudo de ponta cabeça. Na verdade, o cérebro desinverte isso, mas a imagem que chega na nossa retina realmente é uma imagem invertida, tá certo? Então, essa primeira configuração de imagem de lente convergente, ela aparece tanto na câmara fotográfica quanto na formação de imagem do olho humano, tá?
Já o projetor, nós também temos uma imagem real invertida, só que ao contrário, né? Pensa, no olho humano, você tem um objeto grande e a imagem formada no olho é pequenininha. No projetor é o inverso. Então, naqueles projetores mais antigos, em que você colocava uma imagenzinha, uma folha de papel, e ele projetava grande na tela. Ou hoje, a imagem que vem pelo computador é uma imagem pequenininha, né? Na verdade, ela serve de objeto, e aí o projetor pega aquilo e joga na tela uma imagem grande, tá? Então, esse é o desenho número 3 que nós fizemos quando nós estávamos estudando a formação de imagem em lente convergente, em que a imagem era real, invertida e maior do que o objeto, tá certo? Então, esse desenho número 3 e esse desenho número 1 são as características de imagem dos instrumentos de projeção. Quem assistiu à aula de lentes, volta lá, pega os desenhos. Se você não construiu, construa esses desenhos para você enxergar melhor como ficam as características de imagem nesses elementos aqui, tá certo? Agora, eu vou passar para o segundo grupo dos instrumentos ópticos. Então, esse grupo número 2 seriam os instrumentos de observação. Então, pessoal, sendo instrumentos de observação, veja que nesse caso a imagem ela perdeu a necessidade de ser uma imagem real. Porque sendo um instrumento de observação, essa imagem ela não precisa ser projetada sobre nenhum lugar, né? Então não há necessidade de que essa imagem final seja real, muito pelo contrário. Essa imagem final, ela pode ser e ela vai ser uma imagem virtual. Porque a imagem virtual ela está, entre aspas, presa dentro do instrumento. E aí você vai olhar lá dentro para ver essa imagem. Então vamos colocar aqui, ó, instrumentos de observação. Esses são aqueles em que nós temos imagens finais virtuais. Tá joia? Muito bem. Quais são, então, os instrumentos de observação que a gente vai citar aqui? Olha, basicamente, eu quero destacar 3 instrumentos, tá? Que são os que mais as provas vestibular vão trabalhar com vocês. Então, o primeiro deles, vamos lá, vamos colocar como exemplo aqui, ó. Então, nós vamos citar 3 instrumentos, tá? O primeiro deles seria o que a gente chama de microscópio simples. Pessoal, o microscópio simples nada mais é do que a lupa. E o que é a lupa? É a lente convergente funcionando, operando na condição de lente de aumento. Ou seja, aquele desenho número 5. Então vamos colocar aqui, ó, desenho número 5 da formação de imagem nas lentes, na lente convergente. Então a lente convergente ela tinha 5 características de imagem. Essa quinta característica, onde a imagem era virtual, direita e maior, virtual, direita e ampliada em relação ao objeto, era a característica, ou melhor, é a característica que você observa no que a gente chama de microscópio simples. Então, a lente convergente, quando você vai aproximando ela do objeto, chega um momento em que a imagem que você observa nessa lente é uma imagem ampliada, que o pessoal chama de lente de aumento, lupa. Então, nessa condição, o nome técnico disso é microscópio simples, tá legal? Só que aí você compõe lentes. Nós vamos trabalhar com lentes em conjunto, tá certo? Então, trabalhando com lentes em conjunto, nós temos 2 maneiras de fazer isso. Eu já vou discutir isso com vocês. Então, trabalhando com lentes em conjunto, nós podemos formar outros instrumentos com maior potência de visualização, tá? E aí, então, surgem outros 2 instrumentos aqui, que seria o que nós chamamos de microscópio
composto. Então, esse é o terceiro elemento que nós vamos discutir aqui na formação o segundo elemento na formação de imagem dos instrumentos de observação, tá? O microscópio composto, em que nós vamos já trabalhar com duas lentes e não só uma, né? E aí nós vamos ter um poder de visualização maior. Então, seria a lupa junto com outro instrumento. Já vamos entender melhor isso, tá? E também, de maneira muito semelhante à formação de imagem do microscópio composto, de maneira semelhante que eu digo, o mesmo sistema, né, em que você trabalha com dois elementos ópticos, tá? Seria a luneta, que nós chamamos de luneta astronômica. Tá joia? Muito bem. A luneta astronômica, na verdade, ela recebe esse nome porque existe uma outra luneta chamada luneta terrestre ou luneta de Galileu, em que é uma luneta com menor poder de visualização, tá? Porém, ela é uma luneta em que forma uma imagem, enfim, uma imagem direita. E a luneta astronômica, a imagem é invertida, tá? A visualização da luneta terrestre ou da luneta de Galileu, na parte de construção de imagem, é um processo bastante complexo. Então, as provas de vestibular não cobram isso de vocês. Então, o que cai? São esses três aqui, ó. O microscópio simples, que nós já vimos que é um caso de lente convergente, tá certo? O microscópio composto e a luneta astronômica, em que nós vamos trabalhar com dois sistemas ópticos, tá bom? Então, nós vamos fazer agora a construção de imagem desses elementos aqui para a gente ver como funciona. Então, eu vou começar com o microscópio composto, tá joia? Então, se você quiser anotar, eu vou sair aqui, me esconder aqui do ladinho, para vocês poderem, se quiser paralisar o vídeo, para fazer as anotações de vocês. Vai lá, pessoal! Beleza! Então é o seguinte, fazendo a construção da imagem agora, desses instrumentos, desses dois últimos instrumentos de observação. Então, nós vamos começar aqui falando a respeito de como se forma a imagem do microscópio composto. Muito bem. Pessoal, o microscópio composto, em primeiro lugar, você tem que entender o objetivo de trabalho dele, né? Nós vamos pegar um objeto muito pequenininho e vamos querer ampliar muito a imagem para poder enxergar, para ver como que essa imagem fica no fim, tá certo? Então essa é a ideia, né? Pegar um objeto pequeno e obter uma visualização maior disso, tá? Então nós vamos trabalhar assim. Vamos supor que nós temos uma lente aqui, que é a nossa primeira lente. Vamos traçar aqui o nosso eixo óptico. E vamos colocar o nosso foco, centro de curvatura não, anteprincipal, né? Centro de curvatura é em espelho. Então aqui o foco de novo. Então vamos colocar o nosso objeto. Agora vamos pensar. Se o objeto, não sei, acho que para vocês não está muito visível aqui, eu vou aumentar um pouquinho o tamanho do ponto. Então, se o objeto estiver localizado entre o foco e a lente, a imagem já é aquela imagem virtual. E aí fica difícil você manipular ela. Então nós vamos formar primeiro uma imagem real. Para isso, só que eu já quero uma imagem real um pouquinho ampliada em relação ao objeto. Então, para isso, eu vou colocar esse objeto aqui, ó, entre o anteprincipal e o foco. Só que lembra que o objeto é pequenininho, né? Então, vamos lá. Vamos fazer um objeto pequeno aqui. E nós já vamos perceber que a imagem desse objeto já vai ser uma imagem um pouquinho ampliada.
bom? Então aqui o nosso objeto. Pessoal, cuidado aí, eu vou fazer os raios de luz em preto, eu sei que não tem muito destaque, né? Mas porque nós vamos ter vários raios de luz, então o primeiro conjunto de raios, né, que seria dessa primeira lente aqui, nós vamos fazer então em preto, tá? Então vamos lá, ó. Primeiro raio de luz entra paralelo, sai pelo foco. Segundo raio, vamos fazer pelo centro óptico da lente, que é um raio que não sofre desvio, e vai embora. Pronto. E aí, lá no cruzamento, nós temos a formação da imagem. Então, a nossa imagem, a nossa primeira imagem, ela está aqui. Vou chamar de imagem número 1, tá bom? Então, vamos dar continuidade nesse eixo óptico aqui, ó. Vou puxar ele um pouquinho para frente. E agora vamos lembrar o seguinte, pessoal. O que vai acontecer é que nós precisamos aumentar o tamanho dessa imagem, né? Então, veja, de um objeto bem pequenininho, eu já consegui uma imagem um pouquinho ampliada. Agora eu pego essa imagem e aumento ainda mais, tá? Então, nós vamos colocar aqui uma segunda lente. O que é que eu marquei aqui que eu gostaria que vocês entendessem? Vamos lá. Para você poder ampliar essa imagem e ser uma imagem virtual, que é uma imagem que você não vai projetar numa tela, você só vai observar, então eu preciso que esta imagem, que vai servir de objeto para a segunda lente, esteja entre o foco e a lente. Então eu vim aqui, escolhi uma distância e marquei, aqui vai estar a minha lente e aqui o foco da minha lente. Então a nossa segunda lente, ela aparece aqui, ó. Muito bem. E vocês perceberam que eu estou fazendo aqui um desenho, de novo, de uma lente convergente. Então, no microscópio composto, nós temos duas lentes convergentes. Perceberam? Tá? Então, vamos lá, pessoal. Vamos explorar essa segunda imagem aqui. Galera, traçando novos raios de luz, só que agora eu vou fazer em outra cor. Vamos marcar a mesma distância focal do outro lado aqui, para a gente poder fazer o traçado da luz. Então, vamos lá. Então, a minha distância focal está aqui. Depois eu coloco os nomes direitinho, tá? Então, de acordo com a nomenclatura da lente, aí a distância focal da lente específica que você vai estar trabalhando. Por enquanto, eu só marquei o ponto. Então, raio de luz, entra paralelo. Vamos usar os mesmos aqui, ó. Entra paralelo, sai pelo foco. Então, o raio entrou aqui, bateu na lente, saiu lá pelo foco. Depois, o outro raio de luz que entra pelo centro óptico da lente. Vamos fazer ele aqui. Olha lá, da ponta do objeto, passando pelo centro óptico, sem sofrer desvio. Muito bem. Então, esses são os dois raios de luz dessa segunda lente. E aí nós já sabemos que o encontro desses raios ele não vai acontecer aqui para cima, né? Então, esse encontro vai acontecer mais aqui para baixo. Então, eu vou prolongar esses raios de luz para ver onde é que vai ser esse encontro e enxergar como é que vai ser essa imagem. Então, prolongando os raios, vamos lá, vamos fazer esse aqui primeiro. E o segundo. Muito bem.
Então, lá no cruzamento é que nós temos a formação da nossa imagem final, que eu vou chamar de imagem número 2 aqui, para a gente poder analisar, tá? Vamos lá? Então, aqui, ó, a imagem número 2 apareceu no cruzamento aqui atrás. Olha lá. Imagem número 2. Muito bem. Eu gostaria que vocês percebessem que nós fizemos esses desenhos, né, sem muito critério, tá? Ou seja, eu não estudei muito a questão da distância focal, eu usei praticamente a mesma. Então, assim, dá para melhorar muito isso. Quando eu digo dá para melhorar, essa questão da ampliação, tá? Mas sem muito critério, né, sem a gente estudar muito o que ia ser feito, nós já conseguimos uma imagem final muito ampliada em relação ao objeto. Percebam? Tá? Então, ou seja, se você dimensionar direitinho, você consegue muita ampliação. E é isso que nós queremos discutir agora, tá? Bom, então, vamos lá. Detalhes técnicos do funcionamento do microscópio, né? Quais são? O primeiro deles é você pensar a respeito do funcionamento dessa lente. Essa é uma primeira lente. Então, é a lente que vai captar do objeto, é a lente que está bem próxima do objeto, tá certo? E ela vai captar uma primeira imagem daquele objeto. Então, essa primeira lente formou aquela imagem I1 que a gente viu lá, tá? Então, como essa lente é a lente que se encontra mais próxima do objeto, ela recebe o nome de lente objetiva. Tá joia? Muito bem. Aí você fala, professor, mas onde é que nós estamos visualizando a imagem? Onde é que nós estamos olhando a imagem? Nós, observadores, nós estamos aqui, ó. Olha os nossos olhos aqui, ó, o olho do observador visualizando a imagem aqui, ó. Tá? Então, como nós, observadores, estamos mais próximos dessa segunda lente, então essa segunda lente recebe o nome de lente ocular. Tá joia? Muito bem. Então, ó, esse aqui é o foco da lente objetiva. E aqui também, né? Só que é o foco imagem. Foco imagem da lente objetiva. Aqui nós temos o foco da lente ocular. E aqui também o foco da ocular, só que é o foco imagem, né? Então, foco da lente ocular. Tá joia? Muito bem. Então, essa é a primeira coisa que eu gostaria que vocês entendessem, a nomenclatura das lentes, né? Então, tenta lembrar de um microscópio. Como é que é um microscópio, né? Então, você tem lá uma base, né? Um seletor, para quem nunca viu um microscópio, nós podemos imaginar uma base, só para você fazer um paralelo com isso aqui, tá? Então, nós temos lá uma base que faz uma seleção das lentes. Vamos supor que fosse isso aqui, ó. Não é exatamente isso, tá, turma? Mas é só para você ter uma noção de como é um microscópio, tá bom? Senão você está fazendo lá um desenho do negócio que você nunca viu na vida, né? Então seria assim, ó. Nós temos aqui um tubo central, uma lente aqui. Vamos fazer as lentes em azul para dar um destaque maior, tá bom? Então vamos lá, vou apagar esse pedaço aqui que eu não vou precisar dele. Então, eu vou fazer uma lentezinha aqui em azul. Olha lá, o observador, ele está aqui, ó. Muito bem. E aí, aqui embaixo, nós temos uma base seletora com alguns tubos aqui. E nesses tubos nós temos lentes. De maneira que o poder de visão, poder de aumento, né, das lentes que estão aqui, ela é relacionada com o comprimento do tubo. Tá legal? Então o tubo maior tem a lente com maior poder de aumento e o menor, a lente com o menor poder e assim por diante, tá? E aí nós temos uma base aqui, que é onde fica o objeto que você vai visualizar. Então, sei lá, se for
aí nós temos dois tipos de microscópios diferentes, né? Dependendo da finalidade. Então, se for um microscópio biológico, você está estudando lá um tecido transparente, por exemplo. Então, basta você colocar o tecido e jogar luz por baixo, que essa luz vai atravessar o tecido. Então, a luz vai passar pelo objeto aqui, ó. Então, vamos supor que o objeto seja esse tracinho aqui em vermelho, tá? Então, o nosso objeto seria esse aqui. E aí, esse objeto, ele é transparente, como eu falei para vocês. Então, o que, que o pessoal faz na biologia? Coloca uma luz aqui embaixo, a luz vai passar através do tecido e vai levar a imagem até o olho do observador. Tá certo? Então, essas três lentes aqui são as lentes, as possíveis, né? Lentes objetivas, seriam essas aqui, tá? São as lentes mais próximas do objeto, tá certo? Então, são as três lentes objetivas que nós temos, e aqui a lente ocular, tá bom? Agora, e se for um objeto opaco? Por exemplo, nós estamos na engenharia, né? Fazendo lá uma análise de um corpo metálico, né? Então, aconteceu lá você precisa analisar a estrutura de um objeto metálico, como é que você vai fazer? Então, esse objeto, ele é opaco, a luz não atravessa ele. Então, o microscópio, quando funciona desse jeito, ele possui luz aqui, ó. E são luzes fortes, tá? Então, essas luzes que tem aqui, elas vão jogar raios que vão bater nesse objeto, esses raios vão sofrer reflexão no objeto e vão trazer a imagem para dentro do microscópio. Tá bom? Então, essa aqui é a nossa lente ocular. Vamos pôr aqui do lado, ó, uma lente ocular. E essas aqui de baixo são as lentes objetivas. Tá joia? Muito bem. Aí você me pergunta, né, como é que é o aumento desse microscópio? Quantas vezes? Qual que é o poder de aumento do microscópio? Olha, nós até conseguimos fazer uma prova matemática disso, tá? Mas como não é o objetivo aqui, né, ficar demonstrando isso matematicamente, nós podemos fazer isso quando nós estivermos nos nossos encontros ao vivo, tá bom? Então, eu vou deixar indicado, e aí, se vocês quiserem, vocês podem me lembrar quando nós estivermos ao vivo, para a gente fazer essa demonstração, tá bom? O aumento do microscópio, ele vai ser o produto dos dois aumentos. Então, a lente objetiva gera um aumento. Como é que eu calculo o aumento da objetiva? Eu vou dividir a imagem número 1 pelo comprimento do objeto O, né? Então, o comprimento I1 dividido pelo O vai dar o aumento da lente objetiva, tá? Lembrando que, para a lente objetiva, a imagem número 1 é a imagem mesmo e O é o objeto. Entretanto, se você for calcular o aumento da lente ocular, você tem que tomar cuidado, porque o aumento da ocular vai ser o comprimento da imagem dividido pelo do objeto, do mesmo jeito que a gente faz para a objetiva. Só que para ocular, quem faz papel de objeto é I1, tá certo? E quem é a imagem, na verdade, é I2. Então, seria o I2 dividido pelo I1 para você achar o aumento da ocular, tá? E aí o aumento do sistema, ele vai ser o produto desses dois aumentos, tá bom? Nós vamos escrever isso, tá? Então, só que antes eu vou precisar apagar aqui, por isso que eu queria deixar essa imagem para vocês, tá bom? Então eu vou sair aqui, se vocês quiserem paralisar o vídeo para poder fazer as anotações de vocês, aproveitem esses instantes então. Vai lá, pessoal. Muito bem. Então, apagando aqui, nós vamos agora falar um pouquinho sobre essa questão do aumento e sobre as configurações das duas imagens que nós formamos, tá? E vamos ver como é que fica a imagem final desse sistema aí, de maneira geral, tá certo? Vamos lá. Então é o seguinte, turma. Primeira coisa, né? Vamos falar das imagens. Então, se você pensar com relação à primeira lente, ela forneceu a imagem que nós chamamos de imagem I1. Como é que era a imagem I1? A imagem I1, ela era uma imagem real, invertida e menor, perdão,
maior que o objeto. Então a imagem 1, ela já me dava um pouquinho de ampliação. Ou seja, ela já era uma imagem um pouquinho aumentada em relação ao objeto. Tá certo? Agora, a imagem 2, o cuidado que vocês têm que tomar quando vocês vão falar sobre a imagem 2, é que a imagem 1, ela foi formada pela lente objetiva. Tá? A imagem 2, ela vai ser formada pela lente ocular, mas ela vai ter o I1 como objeto. Certo? Então, como é que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou estar comparando I2 não com aquele objetinho primeiro que nós desenhamos. Eu vou estar comparando aqui, ó, I2 com I1. Então, se você comparar a imagem I2 com a imagem 1, se você quiser, volta aquele vídeo, trava, né, na posição em que você tem a visualização das imagens e compara a I2 com a I1. Você vai perceber que a I2, em relação a I1, ela é uma imagem virtual. Toda imagem virtual é direita. E você vai ver que ela é uma imagem maior, ela é uma imagem ampliada em relação a I1. Tá certo? Agora, então isso são imagem da lente objetiva, imagem da lente ocular. Certo? Né? Como nós desenhamos aqui. Agora, e se você quiser a imagem do microscópio, de maneira geral, sem pensar na imagem de uma lente ou na imagem da outra? Porque, veja, você tem um objeto, a hora que você olha no microscópio, você vê uma imagem. O que eu vejo em relação àquele objeto? Tá? Então, essa imagem do sistema, de maneira geral, então vamos juntar essas duas imagens aqui. Ó. Então, essa imagem do sistema, de maneira geral, ela seria a comparação da I2 em relação àquele objeto que a gente desenhou. Ou seja, a I2, aquela imagem que apareceu aqui no final, com relação àquele objetinho que estava aqui no começo, que a gente desenhou. Então, o que é o I2 se eu comparar com o objeto? Muito bem. A imagem I2, então vamos escrever aqui, ó, pessoal, para ficar bem claro para vocês, hein? Nós estamos discutindo aqui a questão da imagem final desse microscópio. Tá legal? Imagem final. Então, a imagem final, ela é uma imagem virtual. Lembra que eu falei para vocês que o microscópio composto, ele é um equipamento que trabalha com dois elementos ópticos, né? Então, e ele é um instrumento de observação, então a imagem final tinha que ser virtual. Então, a imagem final, ela é virtual, beleza? Só que, ao invés dela ser uma imagem direita, ela é uma imagem invertida. E aí muita gente fala, professor, mas isso está errado. Não. Você pode ter uma imagem virtual invertida desde que você tenha mais de um elemento óptico. Isso pode acontecer, tá? Então, uma imagem virtual invertida e muito maior do que o objeto. Tá certo? E se você quiser saber o quanto maior essa imagem é em relação ao objeto, é só você trabalhar com os aumentos de cada lente. Então, aqui, ó, separadamente, o aumento da lente objetiva vai ser o comprimento da imagem número 1 dividido pelo objeto O, que foi aquele primeiro objetinho que nós desenhamos. E se você calcular o aumento da lente ocular, vai ser o comprimento da imagem número 2 dividido pela imagem número 1. Lembra que a imagem número 1 é que funciona como objeto para a lente 2. Tá certo? Para a lente ocular. Tá? E aí, então, o aumento do sistema, o aumento do microscópio, ele vai ser o aumento produzido pela lente objetiva multiplicado pelo aumento produzido pela lente ocular. Tá joia? Lembrando então, moçada, que aumento é uma grandeza adimensional. Então, aumento não tem unidade de medida, né? Então, isso aqui vai ser só um número. Ah, o meu microscópio conseguiu aí um aumento de
sei lá, 15 vezes, 20 vezes, né? Microscópios ópticos, eles conseguem bons aumentos, até 500 vezes. Acima disso, até 2.000 vezes dá para conseguir, né? Mas são elementos difíceis de construir na mão. Mas acima, valores muito grandes aí, né? 60.000 vezes, 80.000 vezes, aí já entram em outros sistemas, né? Microscópio eletrônico de varredura, microscópio de raio-x e assim vai, tá? Muito bem. Só uma característica, então, que fique claro para vocês, para quem nunca percebeu isso, que quando você olha no microscópio, a imagem que você está vendo é uma imagem invertida. Na linguagem popular, cotidiana, é uma imagem de ponta cabeça. É isso aí. Então, se você tem lá uma estrutura desse jeito, a hora que você olha ela no microscópio, você está vendo ela desse jeito, tá? Então, é muito engraçado, né? Eu vou fazer agora um comentário pessoal. Eu trabalhei muito com microscópio quando eu estava fazendo pesquisa na parte de engenharia, em que a gente estudava estruturas metálicas, né? Então eu pesquisei bastante sobre metais e eu trabalhei muito com metais dentro do laboratório, visualizei muitas vezes metais no microscópio. E às vezes você olhava na peça, né, e falava, pô, tem um detalhe aqui na parte de cima, então eu preciso direcionar o microscópio lá para cima para ver o detalhe. E aí era engraçado que você, na verdade, a hora que você começava a olhar, você falava, puxa, eu tenho que direcionar, né? O detalhe está em cima, mas a hora que eu for procurar ele na minha imagem, eu tenho que procurar ele embaixo, né? Porque a imagem que eu estou vendo é uma imagem invertida. Então, muitas vezes, a gente queria ver um detalhe que estava em cima e ficava procurando isso. A hora que você olha a imagem que você estava vendo, eu ficava procurando ele lá em cima. Aí eu lembrava, nossa, a imagem é invertida, tem que olhar ele para baixo. Então, isso acontecia constantemente, né? Quando você está olhando, você às vezes até esquece que a imagem que você vê, ela é invertida em relação ao objeto, tá bom? Então tá aí, pessoal, essa é a análise que a gente faz com relação à formação de imagem do microscópio, tá? Então daqui a pouco eu volto para falar sobre a luneta e uns detalhes finais sobre os instrumentos ópticos. Beleza? Agradeço a participação e a atenção de vocês e vou ficando por aqui, daqui a pouco a gente vem com essa parte final. Valeu, moçada! Abraço! Ó, aquela observação final aí na tela, hein? Vai lá!